Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunho verdadeiro e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem a obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que haviam com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos livrar e vos livrar das vossas, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em nossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vós surgirá de perto os passos, seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, à fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Nós já oramos, pedimos a orientação de Deus, cantando juntos o hino, que é a expressão de nosso coração. Nós sabemos que quem pode nos comunicar o ensino de maneira aceitável e correta é somente o próprio Senhor, que é quem nos dá capacidade de entender. A história, meus irmãos, não é uma história muito difícil de compreender. Quem tem acompanhado as transmissões que eu faço nos momentos de oração sabe como eu tenho me referido a Jeremias, não é? Esse que alguns alcunham de um profeta chorão, até porque escreveu um livro chamado de Lamentações. Jeremias foi um homem levantado pelo Senhor num tempo de profunda rebeldia de Israel, como outros profetas também igualmente. O Senhor levantou para avisar ao povo que por causa de sua teimosia seriam castigados, disciplinados, a terra seria invadida, os estrangeiros tomariam a terra e eles sofreriam dano pela desobediência. Algo que não deveria ser surpreendente a um israelita, porque desde que o Senhor os tirou da terra do Egito, na escravidão do Egito, e os conduziu para a terra que Ele tinha prometido dar aos pais, a Abraão, e renovado essa mesma promessa também através de Isaac, de Israel, e eles sabiam disso tudo. Deus tinha prometido a eles. O Senhor Deus diz, através ainda dos lábios de Moisés, que não entrou com eles na terra prometida, mas já os avisou. E você encontra isso no livro de Deuteronômio, dizendo: é preciso que se cumpra a lei do Senhor, a lei que o Senhor Deus dá a vocês.
E Deus dá os seus ensinos, sua lei para serem cumpridas. E se vocês cumprirem a lei do Senhor, os seus dias na terra que eu estou dando para vocês se prolongarão. Ou seja, essa história acompanhava o povo de Israel. Já na entrada, já desobedeceram, não obedeceram a palavra do Senhor, fazendo como Ele determinava que tinha sido feito, e com isso sofreram consequências, as quais ecoam até os dias de hoje. Porque os próprios profetas declararam, e o Senhor Deus declarou, ainda no livro de Josué, que por serem desobedientes e não tirarem os habitantes da terra como Deus havia determinado que deviam ter feito ao entrar na terra, agora aqueles habitantes continuariam habitando junto com eles perpetuamente, é a palavra do Senhor no livro de Josué, e sempre continuariam. Até hoje o povo de Israel sofre consequências por sua desobediência. E durante tantas vezes, tantos momentos, eles sofreram. No tempo em que não havia reis ainda, sofreram no tempo dos juízes. Todas as vezes que se afastavam do Senhor, o Senhor Deus mandava disciplina através de povos inimigos, a terra era invadida. Havia saque em todas as colheitas, em todo o terreno que tinham, eles perdiam tudo, até que eles se humilhavam diante de Deus, renovavam o seu compromisso de fazer a vontade de Deus, e não faziam, e mais uma vez sofriam disciplina. E isso aconteceu diversas e muitas vezes. Muitas vezes. Meus irmãos, quando nós somos convidados para nos voltar ao Senhor Deus, naquilo que nós dizemos costumeiramente ser conversão, quando nós voltamos os nossos olhares ao Senhor Deus, nós, convencidos pela própria sabedoria que Deus dá, de que Ele existe, que Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele faz a sua vontade de maneira completa, Ele nos criou, a Ele devemos servir. E nós então voltamos a Ele. Converter é isso, é voltar a Deus. Agora o alvo de nossa vida, a razão de nossa vida é o louvor da glória de Deus, é servir a Ele, e toda a nossa vida agora é pautada por esse serviço e pela gloriosa esperança, certeza de fé de que o Senhor vai nos colocar novamente num lugar que perfeito como era o lugar original antes de cometermos rebelião contra o Senhor, aonde não teremos que usar máscaras, aonde não teremos que usar protetor solar, aonde não teremos nenhuma dificuldade com as nossas dores, não teremos lugar lá. Eu falo muitas vezes brincando que eu sei que uma profissão que não existe no céu é o pastor, e não mesmo, eu tenho que arranjar outra coisa para fazer, porque lá no céu só tem um pastor, e o pastor perfeito, e nós todos não vamos ter trabalho. Mas outro que não terá também profissão no céu serão os médicos, o médico, não é? E todas as classes, porque não haverá enfermidades, e também vão precisar arranjar. Eu convido-os a juntar comigo para nós aprendermos alguma coisa, para fazer a presença do Senhor pela eternidade. Mas o lugar perfeito que Deus tem para nós, maravilhoso, e nós andamos por essa fé, nesta confiança absoluta, porque nos voltamos ao Senhor, e nós temos que ter um relacionamento com Ele correto, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é majestade. E é claro que faz parte desse relacionamento criatura com o Criador ser obediente a Deus. Jeremias se levanta e fala e prega para o povo, dizendo que haveria invasão, que a terra seria destruída, que eles estavam em rebeldia contra o Senhor mandaria castigo contra eles, e ele sofre por causa disso. É chamado de traidor, é chamado de quinta coluna, um espião a serviço dos exércitos estrangeiros para desanimar o povo, e ele sofre as consequências disto tudo. Jeremias sofre demais. Ele apanha, ele é colocado num poço, ele é preso em outra ocasião numa prisão na praça pública, sendo humilhado. Outros profetas, que se diziam profetas, se levantavam e diziam que Jeremias era mentiroso. Jeremias sofreu todas essas consequências, até que acontece a execução do que Deus tinha falado. Capítulo 39 aqui de Jeremias, no primeiro versículo diz assim: foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram.
e fizeram uma brecha no muro, diz aí, continua o texto dizendo, e entraram em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade maravilhosa, uma cidade magnífica, cercada por altíssimas muralhas. E isso era um dos argumentos que levantavam quando Jeremias dizia que seria tomada, seria destruída. Ninguém vai invadir essa cidade, essa cidadela. Vejam que muros largos e maravilhosos nós temos aqui. Nabucodonosor invadiu. Houve morte, muitos morreram. A classe dirigente de Israel praticamente foi exterminada. Nós sabemos que nem todos foram mortos. Nós temos Daniel, a descrição do caso daqueles que não foram mortos, mas praticamente toda a classe dirigente de Israel foi morta. Poucos sobreviveram. E esses poucos que sobreviveram foram protegidos militarmente, vamos dizer assim, por essas pessoas que estão sendo narradas aqui. Que quando temos o nome aí de Joanã, Jezanias, esses nomes que são citados aqui no capítulo 42, foram aqueles que lideraram o grupo de resistência, que conseguiram salvar um grupo de pessoas. E estes, que antes faziam parte do grupo que antes dizia a Jeremias, é mentiroso, traidor, você fica falando as coisas só para nos animar, você está pelo inimigo. Esses agora se dirigem a Jeremias e falam o que você vê aí no texto. Você deve ter percebido que eu procurei pontuar enquanto eu estava lendo. Quando eles se apresentam a Jeremias, o versículo 2 aí do capítulo 42 de Jeremias, e fala assim, pedimos que rogues ao Senhor teu Deus. E eles continuam falando assim, teu Deus, versículo 3. Então eles falam, teu Deus. É como dizendo assim, esse Deus que você acredita, nós não acreditamos. Ou nós ainda estamos aqui meio confusos com essa história de que Deus é esse que você tem. É algo extraordinário o povo de Israel se dirigir ao profeta e quando pede a oração, pede que ele ore pelo Deus dele. Jeremias já começa a indicar na sua resposta isto, quando ele fala no versículo 4, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus. Percebam, não é sutil a mudança, absolutamente. Claro que precisa prestar atenção na leitura do texto, mas não é sutil a mudança. Peça ao teu Deus, rogue ao teu Deus. O que Ele mandar fazer, nós vamos obedecer. O teu Deus. Estamos distantes de Deus. Nós não temos contato com esse Deus. Talvez até querendo dizer, não conhecemos esse Deus. Jeremias responde, eu vou orar ao vosso Deus, ao Deus de Israel. Lembra a eles de que o Deus de que eles estavam tratando era o Deus que eles tinham conhecido e ouvido dos seus pais. E tinham aprendido acerca dele dos seus próprios pais. Era o Deus da história de Israel. Muitos de nós aqui que estamos presentes somos criados no cristianismo. Temos uma formação cristã. Fomos instruídos na base da cristandade, não importa a igreja que você frequentava, você foi instruído. Muitos escutam e têm uma base cristã, se consideram cristãos. Mas em certos momentos, o seu coração está tão inseguro que é como que se falasse com o povo de Israel, o teu Deus, o Deus da tua igreja, o seu Deus, pastor, o seu Deus, minha irmã querida, dedicada, consagrada, o seu Deus. E você que me escuta aqui já aprendeu da palavra do Senhor a respeito de ter um só Deus trino que nós acreditamos, triuno, um Deus criador e soberano sobre todas as coisas. Você que já aprendeu e deve ter na sua mente pelo menos algumas das leis, do código de leis chamadas morais ou éticas, os 10 mandamentos. Você que sabe que não matarás é uma instrução bíblica, que não adulterarás é uma instrução bíblica,
Você que sabe que deve honrar pai e mãe, porque isso é instrução bíblica. Você lembra, ainda que não decora qual que é a ordem, quais são, mas vocês lembram de algumas coisas lá, foram instruídos na palavra. Mas muitas vezes na sua angústia e no seu afastamento de Deus, sente necessidade de procurar alguém e falar assim: rogue ao teu Deus por mim. Rogue ao teu Deus por mim. E olha, faça isso, eu estou numa situação difícil, eu quero obedecer o que o teu Deus falar para mim. E você que conhece a palavra, deveria entender que esse Deus é o nosso Deus. Aliás, Ele é o único Deus. Os homens criaram um monte de deuses, há variados deuses, para todos os gostos, de todas as cores e tamanhos, com todas as qualidades ou inqualidades. Desculpa, a palavra inqualidade eu coloquei agora, não é? Mas todos os defeitos que podem surgir. Vocês olhem essas histórias fantásticas, essas lendas que tem para todos os lados. Há deuses ciumentos, há deuses assassinos, há deuses mentirosos, há deuses adúlteros, há deuses, até mesmo deuses que morrem, né? Algumas mitologias trazem alguns deuses que são mortos. São os deuses criados pelos homens. Gosta de beber, gosta de encharcar-se no álcool, temos um Deus para isso, Baco, né? Você gosta de caçar, você gosta de lutar, temos deuses para isso. Podemos ter vários deuses para isso. Marte é o deus da morte, mas temos deusa caçadora, temos qualquer coisa. O que você quer escolher? Qualquer coisa, mas só existe um Deus verdadeiro, um único Deus verdadeiro. E no fundo você sabe disso. No fundo você sabe disso. Porque isso está lá na tua formação. Está lá na sua informação. Ainda que você ande tão afastado de Deus e ande desprezando tanto o Senhor, que você tem que procurar alguém que seja religioso e falar: peça a Deus por mim, ore por mim, socorro, me ajude. Teu Deus, teu Deus. E a você que conhece o Deus das Escrituras, pelo menos aquilo que é um conhecimento genérico, a palavra é o vosso Deus. Busque o vosso Deus. E quando então, depois de Jeremias dizer a respeito do vosso Deus, eles continuam dizendo e falando, versículo 5 aqui do texto que eu li: então disseram a Jeremias: seja o Deus Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor. E aí já mudam o discurso: obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. Como que dizendo: você tem razão, conversa com o teu Deus, nós estamos afastados dele, mas quando você vier com as informações, nós vamos obedecer, porque ele é o nosso Deus, ele será o nosso Deus, porque verdadeiramente ele é o nosso Deus, é esse Deus, então é ele mesmo. Traga as instruções. E Jeremias vai, e as Escrituras falam que demorou 10 dias para o Senhor revelar a Jeremias a resposta acerca daquilo. Por que 10 dias? Eu não tenho a menor ideia, irmãos. E não creio que seja justo alguém dar alguma informação porque esses 10 dias. Vai ter gente falando ritual de purificação, seja o que for. Quem sabe que era para o povo pensar melhor, ou para fazer uma certa tensão. As pessoas podem pensar qualquer coisa, mas eu sei que Deus demorou 10 dias para responder para Jeremias. E responde a Jeremias, Jeremias chama a todos e fala: aquilo que vocês pediram para fazer eu fiz. E o Senhor deu a seguinte instrução: se vocês querem continuar existindo, fiquem nesta terra que o Senhor Deus deu para vocês. O rei que vocês têm medo, Nabucodonosor, ele vai usar de simpatia para vocês, ele não vai destruir vocês, ele vai permitir que vocês vivam nessa terra com tranquilidade, em paz. Fiquem aqui, não fujam. Porque aquilo que havia no coração do povo era o seguinte: o grande império da Síria, eu estou olhando para o mapa, então você veja assim à direita em cima ali, Iraque, aquela região mais ou menos que nós temos assim, com Irã, por ali assim, o grande império da Síria, Israel ali, por causa disso Oriente Médio, né? Israel aqui, e do lado de baixo o grande império egípcio.
E então a tendência daquelas pessoas em Israel era: vamos lá para o Império Egípcio, porque lá nós estaremos protegidos, porque não sofreremos dano. Já viemos de lá mesmo, já passamos um tempo de escravidão lá, nós já temos um pezinho lá no Egito mesmo, vamos voltar lá, porque os exércitos do faraó vão nos proteger, e nós vamos estar, mesmo que nós tenhamos que trabalhar, que ser escravos, mas lá no Egito tudo bem. E Deus fala para eles assim: eu estou dizendo, fiquem na terra. E eu estou dizendo, acrescentando, mas é claro no contexto bíblico, a terra que de juramento eu dei aos seus pais, fiquem aí, porque eu vou fazer com que vocês aí não sejam exterminados. Me obedeçam. Agora, se vocês acham que maior do que a minha proteção é a proteção de Deus, e forem para o Egito, eu digo para vocês, então isso que vocês estão pensando acontecer, vai acontecer lá no Egito. Nabucodonosor vai entrar lá no Egito e vai matar todos os homens judeus que estiverem lá, e vai destruir todos vocês, e o que sobrar vai morrer de fome, e o que sobrar vai morrer de peste. Confiem em mim, me obedeçam, fiquem na terra. Eu não li, mas eu vou ler o capítulo 43, um pedacinho do capítulo 43. Deus acaba de falar ao povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem todo o povo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos e todo o resto de Judá, que havia voltado entre outras nações, para os quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Tomaram as homens, as mulheres e os meninos, as filhas do rei, e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito. Não obedeceram ao Senhor. Confiaram mais nos carros e em cavalos do que em Deus. Há um salmo belíssimo que fala sobre aqueles que confiam mais em carros e cavalos. Confiaram mais na fama e na força do Egito do que em Deus. Desobedeceram ao Senhor. E eu não preciso dizer o resto as consequências disso, depois você pode ler o resto do livro de Jeremias de maneira maravilhosa, mas a história está aí para dizer. O Egito foi invadido por Nabucodonosor, os judeus foram mortos, poucos sobraram, e o Senhor Deus é sempre misericordioso, porque mesmo em situações como essa, o Senhor tem um grupo fiel a Ele, e isso é uma bênção de Deus, um princípio que nós temos na teologia, que dizemos que sempre existe um remanescente fiel. Deus tem os seus, o mais famoso de todos é Daniel e os seus companheiros tão famosos quanto Sadraque, Mesaque e Abednego, que também estavam junto com Daniel. Aqueles homens que foram preservados pelo Senhor lá na Babilônia. Mas a história aqui conta que o Senhor destruiu todos aqueles que foram para lá. Jeremias foi forçado a ir para o Egito, junto com Baruque. Baruque era alguém que acompanhava Jeremias e foi quem escreveu o livro de Jeremias, ditado provavelmente por Jeremias, talvez todo ele. Foram levados para a terra do Egito, desobedeceram ao Senhor. Meus irmãos queridos, essa é uma história tremenda. Não existe se na Bíblia. E se tivessem obedecido? E se não tivessem matado Jesus? E se Eva não tivesse comido o fruto? E não existe se na Bíblia. Não há possibilidade de existir se na Bíblia. Não existe. Eu não sei o que aconteceria.
Não sei. Eu tenho certeza que o povo não seria destruído, porque Deus falou, certamente não seria destruído. Mas os desdobramentos, teria um Daniel na Babilônia? O que seria que aconteceu? Não sabemos, não podemos saber, não foi isso que aconteceu. Não é? Porque desobedeceram ao Senhor. Mas há um princípio que eu gostaria que você levasse para a sua casa, na sua mente, no seu coração, você que conhece ao Senhor. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Obedeça ao Senhor. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, conta a história da desobediência de um rei de Israel. Um rei de Israel. Aliás, o primeiro rei designado por Deus. Não é o primeiro rei de Israel, porque houve um anterior a Saul, que foi um usurpador. A história conta isso, mas isso é outro problema, está no livro de Juízes. Mas o primeiro rei designado por Deus foi Saul. E Saul, escolhido pelo Senhor, entre as menores tribos de Israel, que você sabe dessa história, a tribo de Benjamim, etc. Mas Saul, em certo momento, sai para uma batalha. E ele consulta o profeta se ele devia sair para aquela batalha. E o profeta fala para ele, vai, pode ir, você vai ganhar, mas você não vai ter problemas nessa luta, porque o Senhor está dizendo para mim, o profeta disse a ele, que ele, o Senhor, vai vencer essa guerra por você. Só que como a vitória é dele, você, Saul, não vai poder trazer nenhum despojo, coisa comum nas batalhas da época. Você ganhava uma guerra, você trazia o botim da guerra, não é? O ouro, as espadas, muitas vezes escravos. Se havia animais, você trazia o botim, trazia aquilo que você tinha de conquistador trazido. E o Senhor falou para Saul através do profeta, não vai trazer nada, porque quem vai dar a vitória sou eu, então você não tem que trazer nada, fica tudo lá. Mas Saul desobedeceu. Saul voltou da guerra e trouxe animais que ele havia capturado. E quando o profeta chega para conversar com Samuel, com Saul, Samuel chega para conversar com Saul, ele fala assim, tudo bem? Saul fala, tudo bem, vencemos, foi maravilhosa. E Samuel diz para ele assim, que barulho é esse que eu estou escutando de mugido de boi? Que barulho é esse que eu estou ouvindo de barulho de animais, balido de cabras? Que barulho é esse? Aí Saul diz assim, são os animais que eu trouxe depois da vitória para oferecer a Deus. Eu conto tantas vezes essa história que você já devia saber de cor até, não é? E eu escutei uma versão há muitos anos ainda, talvez na minha meninice, que dizia que Saul estava mentindo. Ele trouxe, não deu para esconder, ele inventou essa história. Eu, sinceramente, a Bíblia não diz isso, eu acredito que Saul realmente queria oferecer para Deus. É o que eu acredito, que ele queria realmente, ele não estava mentindo, ele trouxe para oferecer para Deus. Versículo 22 do 1 Samuel 15, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Oséias, no capítulo 6, versículo 6, fala a mesma coisa. Jesus cita isto também no seu ministério, no Evangelho de Mateus é narrado. Que o Senhor Deus quer, antes de qualquer sacrifício, Ele quer obediência, Ele quer misericórdia. A misericórdia é obedecer ao Senhor Deus e praticar a misericórdia. É isso que Deus quer acima de qualquer outra coisa. Você, minha irmã, meu irmão que está me escutando, que conhece a palavra do Senhor, daqueles que não posso imaginar que estejam no grupo de que iam dizer assim, o teu Deus. Talvez aqueles que fazem parte do grupo que falam assim, o nosso Deus. Mas têm escutado a palavra do Senhor, confie no Senhor. Confie no Senhor. Essa pandemia tem muitas lições a ensinar. Uma delas é que a humanidade, em todo o seu poder tecnológico e avançada ciência, em que havia um relativo à segurança, embora alguns já tinham dito que isso poderia acontecer um dia, eu vi várias reportagens anos atrás sobre esse assunto, mas a humanidade que havia andava numa certa
tranquilidade com respeito à sua grande sabedoria, de repente por uma coisa que ninguém sabe nem se é vivo ou não, porque há uma discussão se um vírus é um ser vivo ou não, até isso se discute, não é? Se há vida naquela coisa microscópica, derruba e para o mundo inteiro. E o Senhor está dizendo, você está confiando no quê? Agora nossa esperança, a minha inclusive, é vacina. A minha inclusive. Eu não digo que eu não... Eu espero que descubra uma vacina que possa imunizar todo mundo. Mas já dizem que esse vírus tem mutação. Alguém falou em 8 mutações. Ah, meus irmãos, o que é isso? Você imagina se isso se espalhar de verdade, como alguns estão dizendo? Mas então a sua confiança é qual laboratório? Qual que é o método? Aquele método da vacina que é replicando o vírus, ou outro que pega um outro tipo de vírus e coloca uma proteína desse, e daí ele vai virar aquilo? Ou um vírus enfraquecido? O que você confia mais? Na vacina que vem da China? Na que vem da parceria com o laboratório inglês? Ou vou esperar alguma coisa americana, ou argentina, ou peruana, ou cubana, ou francesa? No que está a sua confiança? O que você confia para a sua vida e sua existência? A vacina? É isso que você vai falar agora, eu estou tranquilo? É mesmo? Confie tão somente no Senhor Deus. Confie tão somente no Senhor Deus. Põe a máscara, sim, se aparecer a vacina, tome a vacina, eu vou tomar. Embora acredito que não precise, porque tudo indica que eu já passei por esse vale sombrio. Né? Alguns irmãos que estão aqui já passaram comprovadamente. Eu acredito que também já passei com os sintomas que tive. Né? E até porque ainda não consigo sentir todos os aromas até hoje. Tem muita coisa que o cheiro eu não consigo sentir de jeito nenhum. Né? Mas já passei pelo febrão, pelas dores. Só o Senhor me protegeu do problema respiratório. O resto eu passei por tudo. Né? Eu, Marcelo, Ivana, eles comprovadamente, alguns outros já passamos por isso. Mas se for 8 mutações, imagina só, Marcelo, não vai adiantar nada, né? Tudo que passamos, já pensou? Mas não podemos ficar pensando nisso, porque nós confiamos em Deus. 2 irmãs foram levadas à presença do Senhor nessa época de coronavírus. Nenhuma delas diretamente pelo corona, mas estavam muito enfraquecidas. Nossa irmã Maria Helena, saudosa, querida, amada, né? Pessoa que tinha um carinho tremendo pela igreja, pelo pastor, lutando contra um câncer fazia anos e anos. E o Senhor levou aos seus braços. Outra menos conhecida, porque frequentou pouco tempo aqui nossa igreja, embora membro da igreja há muito tempo, Maria Antonieta, filha de um pastor presbiteriano já falecido, o reverendo Jorge César Mota, também foram levados à presença do Senhor. Sabe, irmãos, confiamos em Deus. Quem já partiu à presença do Senhor está muito melhor do que nós aqui. Você acha que a sua alegria vai estar só porque acabou o corona, não vai me pegar mais, a vacina é eficiente 100%? É isso? Aí você vai esquecer, vai correr para o Egito outra vez? Vai achar de novo que é o seu emprego, o seu salário, a sua saúde, a sua academia, a sua graduação, a sua família, o seu carro, a sua casa, você vai correr para o Egito? Você vai correr para o Egito? Você vai desobedecer a Deus? Desobedeça a Deus não. Continue confiando no Senhor, acima de todas as coisas. E se for para viver mais 30 anos usando uma máscara, nós vamos usar a máscara se for necessário. Não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas você pode ter certeza que você vai viver 1 minuto mais. Não estou falando em 30 anos. Aonde está a sua confiança? Você pode dizer absolutamente, vou sair vivo desta igreja, sair vivo e vou comemorar o Dia dos Pais com meu pai. Você pode dizer com certeza absoluta? Nenhum de nós sabe de nossa vida, mas não temos esse tipo de preocupação, porque confiamos em Deus, e Ele sempre nos livra em triunfo.
Um dia, tempos atrás, um colega pastor teve a doença, foi internado, esteve entubado, saiu e alguém disse assim: que bom que Deus livra os seus. Eu quase escrevi: mas teve alguns seus que Deus não livrou, que Deus levou. Mas não escrevi. Minha vontade era quase dizer isso. Graças a Deus que esse pastor foi preservado. Graças a Deus. Como muitos outros, inclusive nós que eu citei aqui também, fomos preservados. Porque estamos vivos, estamos juntos, temos alegria, companhia, temos trabalho para fazer. Mas se Deus nos levasse, qual que seria o problema? Nossa confiança está no Senhor, está no Egito. Aonde está a sua confiança? Alguns perderam o emprego, uma certa estabilidade. Alguns perderam referência familiar mesmo, por morte. De repente era o pai, a mãe, aquilo que era o esteio da família, e agora está faltando. Aonde está a sua confiança? No seu pai, na sua mãe, no seu vizinho, no seu emprego, na conta do seu banco, na aplicação financeira, na grossura das paredes da sua casa, no cachorro que você tem lá no quintal? Aonde está a sua confiança? Ou você confia tão somente no Senhor? Obedeça ao Senhor. Acate o que o Senhor diz. Não olha aqui para a história de Jeremias e fala assim: nossa, que povo mais difícil esse, hein? Que coisa, que burrada. A nossa tendência é se olhar e falar: mas que estúpidos. Enquanto muitas vezes nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Deus está falando para você amá-lo, servi-lo, confiar nele, caminhar com ele. E você ainda está procurando os carros e cavalos do Egito. Você ainda está procurando a bendita a vacina. Você ainda está achando que esse paninho é que resolve todos os seus problemas. Ah, sim, aqui agora sim, devemos usar. E eu, como pastor, eu digo a você: não deixe de usar. Não deixe de passar álcool gel, não é só aqui na igreja. Não deixe de lavar suas mãos, não é só aqui na igreja. Eu digo para você: cuide, mantenha a distância. Sim, use a cabeça que Deus te deu. Não tenha dúvida para isso, porque Deus nos protege nos dando miolo para usar. Não para rechear o crânio, é para usar. Mas a nossa confiança não está aqui, não está em nenhum tipo de remédio, não está no isolamento completo, não está em nada. Nossa confiança está no Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Nós vamos participar da ceia do Senhor, que ela fala da obra salvadora e misericordiosa de Deus, a maior de todas as obras realizadas em Jesus. E é um momento especial para a vida da igreja, porque nós lembramos que Ele nos amou tanto que mandou o seu próprio Filho para viver entre nós, viver uma vida perfeita de obediência, morrer sem merecer. O único que morreu sem merecer é Jesus. Alguns não merecem algumas situações de morte, mas a morte todos nós merecemos, porque nós somos pecadores. O único que morreu sem merecer foi Jesus, e morreu para pagar uma conta que Ele não tinha, eu tinha, e você que crê em Jesus também tinha. E se você não crê em Jesus, ainda tem, mas creia em Jesus, entregue sua vida nas mãos de Jesus, porque a obra dele paga a sua conta com Deus também, e você vai viver essa vida gostosa e preciosa na confiança do Senhor Deus maravilhoso. Oremos mais uma vez, irmãos. Rendemos graças, Senhor, por este momento de culto, poder voltar, Senhor Deus, à Tua casa, ao lugar que escolhemos para oferecer culto ao Senhor e poder ter comunhão uns com os outros. Agradecemos, ó Pai, pelos privilégios de ouvir a palavra do Senhor e pedimos, Senhor Deus, que nos abençoe muito em nossa vida, em toda a nossa jornada. Nós vamos sair deste lugar, mas não vamos sair da Tua presença. Os irmãos que estão vendo pelos meios de comunicação vão sair, vão desligar os seus aparelhos, mas não vão sair da Tua presença. E nós pedimos ao Senhor que com misericórdia e graça o Senhor nos ajude a lembrar disto e a viver de maneira correta diante do Senhor, obedecendo ao Senhor e como servos que confiam tão somente no Senhor e no poder do Senhor. Guarda-nos pelo Teu amor. Agradecemos pela refeição que o Senhor já preparou para nós nesse dia.
Pedimos a Tua bênção hoje pela lembrança do dia, de uma maneira especial aos pais, que eles sejam dignos, que eles sejam corretos, que eles sejam dedicados, que eles sejam servos do Senhor e, como servos do Senhor, cuidem bem dos seus filhos. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a misericórdia, a comunhão do Santo Espírito estejam convosco e sobre todos aqueles que realmente amam a Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.